Direção defensiva. Você sabe o que significa isso? Como dirigir defensivamente pode ajudar a evitar acidentes? Quais são as obrigações de um motorista responsável? Direção defensiva pode ser também chamada de direção preventiva. Você dirige defensiva ou preventivamente quando presta atenção em tudo no trânsito, quando sinaliza para os outros usuários o que vai fazer. Parece complicado, mas não é. O bom motorista faz isso permanentemente. Nós vamos explicar isso bem explicado. Ao dirigir, o motorista deve estar sempre atento a tudo o que pode acontecer ao seu redor, pois o semáforo pode fechar, o carro à sua frente pode frear de repente, um motociclista pode estar passando ou o pedestre atravessando. Enfim, muitas situações perigosas acontecem diariamente no trânsito. O motorista deve avaliar os riscos a cada momento. Para isso, ele deve estar sempre atento ao que se passa à sua volta. O trânsito é muito perigoso. Os acidentes são muito comuns. E basta uma desatenção para a gente levar um susto. Bateu num carro, capotou, e ele tem 2 costelas quebradas, 7 pinos no braço, com uma chapa de aço. Aí ela foi passar numa passagem de pedestre e não respeitou, o carro não respeitou, atropelou ela. Eu vi um rapaz ser atropelado na faixa, porque ele atravessou antes do sinal fechar. Morreu. Pouco tempo depois ele foi para o hospital, mas morreu. Parece que todo mundo tem uma história para contar. Será que o nosso trânsito é tão violento? Vamos falar com o professor Davi Duarte Lima. Professor, nosso trânsito é mesmo violento? É sim, Carol. Para você ter uma ideia, no Brasil já morreram mais de 1 milhão de pessoas no trânsito. Todo ano morrem 40 mil pessoas e 500 mil ficam feridas. Infelizmente, nossos números são de uma guerra. Realmente, é uma situação extremamente alarmante. Mas, professor, existe alguma solução? Felizmente existe. A solução está em melhorar. Nós temos de melhorar a segurança das nossas vias, melhorar nossas calçadas, a sinalização, construir ciclovias, melhorar a fiscalização para punir os motoristas infratores e melhorar a educação para o trânsito, principalmente fazendo com que os motoristas conheçam e apliquem os princípios da direção defensiva. Na prática, que princípios são esses? Há 3 coisas simples que todo mundo pode fazer. Primeiro, evitar cometer erros. Segundo, levar em consideração o comportamento e as limitações dos outros. Terceiro, prestar atenção quando houver condições adversas. Quem faz isso evita acidentes, torna o trânsito mais humano e também protege seu bolso, porque ele não será multado. Todo mundo deve conhecer as regras do Código de Trânsito. No trânsito, cada um cede um pouco de sua liberdade para que todos andem com segurança. Vamos ver em detalhes cada um desses princípios aos quais o professor se refere. Descuidar-se do carro, pneus carecas, freios que falham, lanternas ou faróis queimados. Tentar recuperar o atraso no percurso. Quem sai atrasado, chega atrasado. Você não ganha tempo mudando de faixa, de fila. Lembre-se, aparentemente a fila que menos anda é aquela que você está. Lei de Murphy. Além disso, o sinal vermelho vai fazer você parar. Sair correndo logo que o sinal abre não adianta nada, pois logo na frente haverá outra fila ou congestionamento e a seguir ficará imobilizado em outro sinal vermelho. Nessas condições, andar rápido significa irritar a si próprio e aos outros, gastar mais freios e pneus, poluir mais e criar situações de perigo. Pior, não adianta nada. Não tente recuperar o tempo que você perdeu dirigindo mais rápido no trânsito. A regra é, se você saiu 10 minutos atrasado, vai chegar 10 minutos atrasado. Cometer infrações. Cometer infrações não tem desculpa. Você cria dúvidas nos outros usuários e isso é perigoso. Cometer infrações é não obedecer aos sinais de trânsito, fazer uma ultrapassagem proibida, não ligar o pisca-pisca para virar à direita ou à esquerda, dirigir em velocidade incompatível com a segurança ou desobedecer qualquer preceito do Código de Trânsito brasileiro. Direção agressiva. Nunca dirija agressivamente. Atrás do volante, você não precisa virar bicho. Gentileza e compreensão são sinais de boa educação.
Se você errou, faça um gesto de desculpas. Se foi outro condutor que errou, adapte sua velocidade e comportamento às novas condições. Não fique nervoso nem crie dificuldades adicionais para ele. O segundo princípio é levar em consideração as limitações dos outros usuários. Professor, que limitações são essas? Carol, cada pessoa, de acordo com suas características, tem habilidades e limitações. E no trânsito, cada tipo de usuário, seja ele pedestre, ciclista, motociclista ou motorista, tem suas obrigações. O motorista é o grande responsável pela segurança no trânsito. Ele deve ficar atento ao comportamento dos outros usuários. Vamos ver algumas situações que ocorrem todos os dias nas nossas ruas. Falta de atenção dos outros usuários. Às vezes tem pedestre distraído, motorista distraído e até motociclista que não presta atenção no trânsito. A maior parte das infrações significa aumentar o risco de acidente. O que você tem de fazer é reagir antecipadamente, de forma preventiva. Há muita gente que dirige embriagado ou fura sinal vermelho. Mantenha a distância com relação aos carros à sua frente. Não freie bruscamente para não surpreender os que vêm atrás. Mantenha sempre um espaço onde você possa se esquivar de manobras ou erros dos outros. Lembre-se que nem todo mundo respeita as regras de prioridade. Nos cruzamentos, esteja sempre atento. É melhor ceder a prioridade, mesmo tendo razão, que envolver-se em um acidente. A regra é: evitar um acidente é sempre melhor. Limitações dos outros usuários. O que temos de fazer é nos colocar no lugar do outro e perguntar: quais as dificuldades que ele pode ter? Um ônibus, por exemplo, todo mundo enxerga, mas ele não tem a mesma agilidade de um carro ou de uma moto. Pedestres, ciclistas, motociclistas, todos têm limitações. Conhecer os limites dos outros usuários permite que se possa prever o comportamento deles, evitando assim os acidentes. Veja alguns exemplos. Pedestres são os mais vulneráveis. Eles são os menos visíveis. As crianças são impulsivas, às vezes saem entre dois carros estacionados. Ao ver crianças, diminua a velocidade, mesmo que elas estejam na calçada. O comportamento delas é imprevisível. Elas também têm dificuldade de ver o que se passa na rua, porque têm a visão obstruída pelos carros estacionados. Os idosos são hesitantes e mais lentos. Eles têm dificuldade em avaliar corretamente os riscos. Se eles começaram a atravessar a rua, espere que a travessia seja completada, mesmo se o sinal já estiver verde para você. Ciclistas também são muito vulneráveis. Muitas vezes eles ficam espremidos entre a calçada e a rua ocupada pelos carros. Se há uma subida, eles geralmente fazem zigue-zague. Fique atento, pois quando eles viram à esquerda ou à direita, podem esquecer de sinalizar ou olhar para trás. O código diz que os veículos motorizados devem guardar uma distância lateral de 1,5 m em relação ao ciclista. Motociclistas ocupam as ruas de todas as cidades. A maioria usa moto para trabalhar, entregar pizza, entregar jornal. Eles ultrapassam pela direita e pela esquerda e fazem zigue-zague, às vezes em grande velocidade. O capacete é uma proteção indispensável, mas reduz a audição e limita a visão. Alguns motociclistas arriscam passando entre dois carros. Mesmo que eles estejam errados, evite acidentes. Caminhões. Devido ao seu tamanho, são obrigados a ocupar mais espaço nas manobras. Quando viram numa esquina, como são veículos longos, invadem a outra faixa. Eles têm grandes pontos cegos e todo cuidado é pouco. Ônibus. Tem os mesmos problemas dos caminhões. Além disso, os ônibus urbanos param regularmente nos pontos. Dê prioridade aos ônibus e tome cuidado com seus passageiros. O trânsito é muito complexo. O motorista idoso dirige diferente de um jovem. Motos andam rápido, pedestres e ciclistas têm limitações. Como fazer para resolver tudo para que não ocorram acidentes? Carol, o que todo mundo tem de fazer é obedecer à lei, que é o Código de Trânsito. Tem um artigo lá que diz: os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados.
e juntos pela incolumidade dos pedestres. Esse artigo inverte a lei da selva. Ele é a lei da civilidade, da solidariedade e onde o maior, o mais forte, tem obrigação de proteger o menor, o mais frágil. É uma lei muito bonita. Parece uma lei de solidariedade. Com isso, já resolveríamos os problemas de trânsito, não é mesmo? E o terceiro ponto? Será que as pessoas sabem o que são condições adversas? Não. É o tempo, não é? É a conservação do veículo. Dirigir alcoolizados, né? Com sono. Condições adversas são circunstâncias que prejudicam dirigir com segurança. Por exemplo, a chuva é uma condição adversa. Quando chove, a pista fica escorregadia, diminui a visibilidade, os vidros ficam embaçados. Nessas condições, o motorista deve redobrar a atenção, tomar uma distância maior dos outros carros, porque a distância de frenagem é maior. Além disso, os pedestres podem atravessar a pista correndo. Será que podemos fazer algo contra as condições adversas? Carol, a gente não pode fazer parar de chover, mas podemos tomar precauções. Por exemplo, nós devemos manter nosso carro bem revisado, com freios bons, pneus bons e bem calibrados, vidros transparentes e desembaçados. É lógico que devemos adotar uma velocidade compatível com a situação. Para melhorar a visibilidade do nosso veículo, podemos acender os faróis, porque a regra número 1 da segurança de trânsito é ver e ser visto. Em outras palavras, em condições adversas, devemos tomar precauções para não correr risco e evitar acidentes. Isso é direção defensiva. Além disso, nós temos de cuidar bem do nosso carro. Tudo tem de estar em ordem. A parte mecânica, as luzes e os freios. A maioria desses cuidados é simples. Semanalmente calibrar os pneus, verificar o nível do óleo, conferir se as luzes estão funcionando. Se qualquer coisa falhar, pode representar risco. E temos de cuidar bem de nós mesmos. Dirigir estressado ou cansado é perigoso. E muitas vezes, para enfrentar o trânsito numa hora difícil, precisamos estar bem. A gente deve ajustar os bancos em uma posição confortável, ajustar os espelhos retrovisores para ter boa visibilidade. A posição ideal é a seguinte: dorso esticado e reto, pernas e braços ligeiramente dobrados, mais ou menos 120 graus. Essa posição é menos cansativa, além de possibilitar dirigir confortavelmente. Evite ficar muito perto ou muito longe do volante. Segura o volante na posição 10 para as 2 ou 15 para as 3. Agora ficou claro? Dirigir defensivamente significa avaliar os riscos do trânsito, tomar as medidas preventivas necessárias e agir corretamente. Para isso, a gente deve respeitar o Código de Trânsito, cuidar do carro, redobrar a atenção em condições adversas e, principalmente, cuidar de si e dos outros.